Nessa aula nós falaremos sobre clones. Clones é um assunto bem interessante e nós vamos com certeza utilizar bastante. E vamos entender hoje como eles funcionam, como a gente pode estar utilizando os clones nos nossos projetos. Indo aqui para o interior do nosso projeto, temos esses códigos aqui. O que é o clone? Bom, primeiramente vamos entender o que o nosso personagem ele é. Aqui no cenário eu tenho essa bola, certo? E ela tem alguns atributos privados ou variáveis deste ator. Eu tenho o ID, eu tenho também clone, tenho também velocidade. Essa minha variável vem automática, eu posso estar removendo ela. Então eu tenho esse ator. Esse ator, ele é uma bola e ele tem uma variável clone, um ID e uma velocidade. E eu posso fazer cópias desse ator, certo? Como se fosse uma fábrica de produtos, eu pudesse duplicar esse produto. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, utilizando controles e criando o clone desse ator. Eu tenho um código aqui abaixo que diz o seguinte: assim que esse clone começar, ele vai mudar o ID para o número aleatório de 1 a 100 e depois vai dizer quanto é que está esse valor de ID. Então, eu clico aqui, crio um clone e veja só que eu tenho a minha bola original e um clone dela com ID de número 1. Se eu fizer isso novamente, agora eu tenho a minha bola, né, original e um clone de número 13. Isso nos mostra o quê? Que esses clones são diferentes, certo? Cada um tem o seu identificador, é como se fosse um CPF, podemos entender assim. O primeiro que saiu ele foi com o ID 1, o outro 13, o outro 68. Se eu ficasse criando, cada um teria um identificador dele. Lembrando que esse código aqui, ele gera um número aleatório de 1 a 100. Então pode ser que esses números sejam repetidos. Eu não estou me preocupando com isso nesse momento. Então, basicamente, clone é isso. É a capacidade de você duplicar um objeto. Aqui nós vemos uma representação. Eu tenho um objeto, e esse objeto ele tem um ID, uma velocidade e uma variável clone. Eu poderia fazer o seguinte: pegar esse objeto, duplicar ele, e assim que ele for criado, eu escolher um valor aleatório para a velocidade dele e para o estado de clone e ficar fazendo isso. Quero criar outro clone dele, eu pego desse daqui, crio um clone. Assim que ele for criado, eu vou escolher um valor aleatório aqui para o ID dele, um valor aleatório para a velocidade e um valor para clone. Então é basicamente isso. Nós vemos aqui que cada objeto tem as suas propriedades. Esse aqui é diferente desse aqui. São objetos isolados. Um tem o ID 21, o outro tem o ID 51. Esse aqui é 2 de velocidade, esse daqui é bem mais rápido, esse é 5 de velocidade. E os dois são clone do tipo 1, certo? Esse original aqui seria clone do tipo 0, porque ele não é clone, ele é o objeto de verdade, então poderia ser chamado de clone do tipo 0, nesse caso. Então, basicamente, esses são os clones, é uma ideia tranquila de entender. Chegando aqui no nosso código novamente, vemos o seguinte: eu tenho esse script que ele faz o seguinte: quando clicar no botão verde ele vai gerar 5 clones. Então ele gerou 5 clones, certo? Cada um com seu identificador. E o personagem principal eu troquei a cor para ficar fácil de identificar ele. Se eu rodar de novo, veja que ele vai gerar mais 5 clones e vai trocar a cor. Eu tenho um script aqui embaixo que é o seguinte: quando esse ator for clicado, se o ID dele for menor que 50, então ele vai pedir para apagar esse clone. Eu posso estar verificando isso. Se eu clicar nesse daqui, ele não apaga, porque o ID dele é 100, não é menor que 50. Esse daqui também não, esse aqui também não, já esses dois vão apagar. Esse some e esse some. Nos mostrando mais uma vez que um clone é um objeto isolado. Cada clone tem as suas próprias propriedades, certo? Poderia gerar isso aqui mais uma vez e testar novamente com todos esses. Nesse caso só teve um, certo? Vou desacoplar esse comando para ele não me atrapalhar depois. Pronto. E agora vou mostrar uma ideia que se chama multiclone. O que são os multiclones? Quando eu clico manualmente, né, ou nesse caso aqui, ele cria um clone desse meu ator principal. Né? Como a gente já viu, um é o que manda. Opa, acho que eu esqueci de desativar o comando.
Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esqueci de desativar ele. Muito bem. Então, quando eu clico aqui, né, veja que cada um tem um clone. Se eu gerar na mão um clone desse ator, ele vai gerando, a partir do meu objeto principal, os clones. Mas, se eu fizer o seguinte, que é criar esses clones a partir de um evento, nesse caso, o evento quando o espaço for pressionado, todos os objetos vão querer criar um clone de si mesmo. Então, eu vou criar um aqui, ó, apertei espaço, um criou clone de cada um. Se eu apertar de novo, veja que esse criou um clone do outro. E se eu apertar de novo, cada um vai criando um clone de si mesmo, certo? Então, conhecer esse comportamento é muito importante para a gente não ter bug aí durante o nosso processo de desenvolvimento. E agora, como nós já temos clones que têm atributos isolados, como mostra no nosso slide, cada um tem sua própria velocidade e cada um tem sua própria ID, né, nosso identificador do objeto, nós podemos fazer coisas interessantes como essas aqui, ó. Eu tenho essa bola, posso linkar isso daqui, toda vez que ele iniciar como clone. Então, o ID vai ser um número aleatório, mesma coisa, mas a velocidade também vai ser um valor aleatório. Ou seja, cada clone vai ter a sua velocidade, eles vão apontar para uma direção qualquer, de 1 até 360, e então ele vai estar sempre andando, se tocar na borda, volte. Eu tenho exatamente esse comportamento aqui, ó. Se eu apertar espaço, eu crio um clone. Se eu apertar espaço, o clone cria clone dele mesmo, e assim por diante. Nós podemos estar aí enchendo a nossa fase de personagens. Certo? Então, só assim que os clones funcionam. Na documentação oficial do Scratch, mostra-nos que há uma limitação de 200 clones, mas eu acho que dá para fazer muita coisa com 200 clones, ou até com menos, né? Como um projeto inspirador aqui, eu trouxe um clock, né, que nada mais é do que um relógio, e esse relógio ele foi utilizado com essa mesma noção de clone. Eu tenho esse ponteiro aqui, e ele vai criando o formato do relógio, olha só. E as paletas também, né? E o relógio funciona normalmente segundos, hora, minutos. E você pode estar modificando aqui o interior do projeto. Eu recomendo que você faça isso, o remix desse projeto. E veja como ele foi criado, né? Eu tenho aqui a paleta de segundos, a paleta de minutos, de horas. E esse daqui ele vai criando o clone deles mesmo para criar esse padrão aqui do relógio. Você pode estar modificando, né? Se quiser essa paleta, criar outras e fazendo como queira. Certo? É só para mostrar mesmo como essa questão de clone funciona, e tem muita coisa para corrigir ainda nesse projeto, né? Como esse erro aqui, posso trazer para frente, mas foi um projeto rápido só para mostrar como funcionam os clones. No próximo vídeo eu espero estar trazendo aí um projeto mais interessante sobre clones, mas eu recomendo fortemente que você treine, crie um projeto. Se eu não me engano, na aula de variáveis nós fizemos aquele projeto de copo d'água, né? Em vez de eu utilizar objetos diretos aqui, né? Como uma bola, 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas, ou um copo d'água e 20 copos d'água, se criar, sei lá, 20 copos d'água, duplicando assim, demora. Por que não utilizar clones e fazer quantos copos d'água eu quiser? Essa é uma ideia interessante que você pode estar tentando aí fazer naquele projeto lá que nós vimos sobre variáveis. Certo? Essa foi a aula de clones. Espero que tenha ficado claro. É um assunto, à primeira vista, pode parecer um pouco complicado, mas à medida que a gente for utilizando, fica com certeza muito mais fácil. Espero você no próximo vídeo.